Lucas capítulo 22, diz assim a partir do verso 14: Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comereis dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse: Tomem isso e compartilhem um com os outros. Pois eu lhes digo que não bebereis outra vez deste fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graça, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Repita comigo: façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? Pai, nós oramos a Ti nessa noite, apresentando a Tua palavra. Que a Tua palavra, ela entre em nossos corações e destrave, Senhor. Mude, transforme a nossa vida, para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da minha pregação hoje é: façam isso em memória de mim. E deu aquele alerta bem grande: façam isso em memória de mim. E eu fiquei, meu Deus, o que é esse fazer isso em memória de mim? Será que é realmente só pegar o pão e comer do pão e tomar o vinho? É estar aqui num cerimonial? O que é esse façam isso em memória de mim? E aí a gente foi dar uma olhada na questão de Lucas, né? E como é que Lucas vem escrevendo o seu evangelho e vem tratando. E eu queria trazer um pequeno esboço a respeito do evangelho de Lucas, tá? Para a gente entender que Lucas era uma pessoa igualzinha a nós. Ele era um discípulo de Jesus. Você é discípulo de Jesus? Amém? Então, você tem todas as qualidades que Lucas teve. Tá certo? Lucas foi um discípulo disciplinado, caminhou conforme os ensinamentos do mestre, né? Escreveu seu evangelho em cima de fortes temas. Temas como esse, o Espírito Santo. É algo que é um dos pontos que a gente quer falar aqui, que a gente sempre fala aqui, a respeito do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo, da necessidade da atuação do Espírito Santo na vida do discípulo. E Lucas, ele vai falar sobre a atuação do Espírito Santo de Deus. Principalmente lá no começo, onde João e Maria, né, tem a visão, o anjo vem e fala, e que vai nascer, e é pelo Espírito de Deus que vai acontecer aquilo. Então, a gente sabe que o Espírito de Deus, ele veio para nós, para nos revelar, para nos abrir os nossos olhos, para que nós possamos aprender a ouvir a voz de Deus, não as outras vozes. Então o Espírito Santo, ele tem esse trabalho de nos dar discernimento, nos dar sabedoria, nos ensina a perdoar, nos ensina a ser verdadeiramente discípulos de Jesus. E Ele hoje atua no meio de nós, Ele atua dentro de nós, né? Jesus mesmo vem falando sobre isso. Olha, eu preciso ir para que venha o Consolador e fique com vocês. Então, esse Consolador é o Espírito de Deus. E em outro contexto, Lucas vai falar sobre as orações, a necessidade de o discípulo orar. E a gente sabe que Jesus, nada do que ele fazia totalmente distante de Deus, distante do Pai. Ele parava, ia orar a Deus,
ia perguntar ao pai, e aí ele só fazia o que o pai mandava ele fazer. E interessante isso, porque se Jesus é o nosso exemplo maior, a gente precisa também aprender a orar e exercitar em oração. Não tomar nossas decisões naquela coisa, no impulso, né? Mas aprender a esperar em Deus, orar a Deus e aprender a ouvir a voz de Deus. Isso é muito importante. E Lucas, ele vem relatando todo o evangelho, contando a história de Jesus e os relatos, e ele toca sobre oração. Outra coisa que ele vai falar é sobre a misericórdia de Deus, né? Ele usa 2 textos falando sobre a misericórdia de Deus, que é exatamente lá em Lucas 10 e em Lucas 15, que vai contar a história, né, do filho pródigo e vai contar também a história do samaritano. E aí você vê a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, né? E também ele vai tratar sobre a questão da necessidade de sermos discipulados. Que Cristo é o centro, seja o centro da nossa vida. Porque é Cristo que envolve em nós a renúncia, a cruz e a missão. Então, a gente vê que, pegando vamos dizer assim, esse contexto, né, esse esboço, a gente vê que nada do que eu estou falando até aqui foge daquilo que a gente tem escutado aqui na igreja. A necessidade de nós sermos discípulos de Jesus, né? E Lucas também apresenta o evangelho de Jesus como o Jesus, o Salvador do mundo. Ele foca sobre a graça inclusiva de Deus. Jesus cheio de compaixão, de poder, de justiça. O público de Lucas era gentios, pessoas como nós. Voltado para os perdidos, os pecadores, os excluídos. Então, o evangelho de Lucas, totalmente cristocêntrico, é para encontrar corações perdidos, excluídos. É para isso, irmãos. Para que que nós possamos ser convidados a conhecermos melhor Jesus, a seguirmos melhor Jesus, a imitarmos melhor Jesus em nossas vidas, em nossas ações, em nossas atitudes. Fazer isso em memória de mim. O que é que quer dizer isso? Fazer isso em memória de mim. Então, eu falo mais para as pessoas daqui da igreja, mas que você que está aqui nos visitando, você possa receber de Deus uma clareza na sua mente, no seu coração. Mas aqui a gente tem batido em muitas teclas aqui na igreja, né? E eu acredito que a igreja Querigma, ela é uma das igrejas que a gente não foge do evangelho genuíno de Jesus. A gente não trabalha com prosperidade, a gente não fala de dinheiro, a gente não fala aqui sobre que você nunca vai ficar doente, que você vai ser sempre curado, que a sua vida vai ser top das galáxias, você nunca vai ter problema. Irmão, só em você estar vivo já é um problema, entendeu? Só em você estar vivo já é um problema, tá certo? Então, que a gente possa prestar atenção e aprender com Jesus, não é com o pastor está sendo só o porta-voz, mas o melhor ensino para a igreja de hoje, a igreja de Jesus, é a gente se relacionar com Ele. Então a gente está aqui como pastores para ensinar você a encontrar esse caminho. E esse caminho, irmão, não é largo não, sabe? Não é largo, cheio de festa, cheio de churrasco, não, é estreito, é espinhoso. Você precisa aprender a soltar coisas, a liberar coisas. E fazer isso em memória de mim
é algo sacrificial. Porque quando se fala fazer isso em memória de mim, a gente tem que olhar para o que Jesus fez. Não é a ceia, ela é tipo o final de tudo. Mas o que Jesus o que Jesus fez e o que Jesus faz até hoje, é necessário que façamos isso em memória dele. Porque a gente ama, a gente obedece. Porque a gente ama, a gente se sacrifica. Porque a gente ama a Jesus, não é o André, mas é a Jesus. E porque eu amo a Jesus, automaticamente eu amo o André. Mas se eu for amar somente o André sem amar Jesus, eu vou esperar que ele me dê algo em troca. Eu vou esperar que ele me faça algo em troca. E aí não é o amor eterno, não é o amor que nos leva à eternidade. É o amor natural, humano, aquela coisa, a mão vai e a mão volta. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a olhar para Ele e aprender com Ele. E fazer fazer em memória de mim, diz muito para nós. Pois a ceia não é somente esses elementos, comer o pão, tomar o vinho, mas tem relação da parte de Deus para nós, tem revelação de Deus para nós, tem uma responsabilidade de Deus para nós, tem um compromisso de Deus para nós, porque no momento que eu utilizo da ceia, utilizo dos elementos, eu estou dizendo para Jesus que eu sou dele e ele é meu. Aí eu te pergunto, de fato eu sou de Jesus? De fato ele realmente é meu? Como eu trato ele? Como eu faço as coisas com ele? Como eu dirijo a minha vida? Jesus está no negócio? Jesus anda verdadeiramente comigo, no sentido assim, eu estou chamando ele para perto de mim, eu quero que ele ande para perto de mim, eu quero que ele conduza realmente a minha vida, eu quero que realmente ele direcione os meus passos, é isso que eu faço? Ou eu digo, Jesus, é o seguinte, essa área aqui, pode deixar, eu desenrolo, eu sou bom demais nisso aqui. Não, porque Jesus, ele quer cada um de nós por completo. E fazer em memória de mim é renunciar às nossas vontades. Fazer em memória de mim é abrir mão de nós. E aí a gente consegue contemplar no momento das nossas atitudes, das nossas ações, no momento das nossas entregas, no momento das nossas renúncias, no momento da nossa liberação, a gente vai caminhando, irmãos, em um lugar estreito, espinhoso, mas isso não nos machuca, isso não nos fere, isso não nos atrapalha, porque o nosso alvo é a eternidade, o nosso alvo é Ele, porque por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Então, você nem percebe que você está magoado, que você está ferido. Por quê? Porque a sua visão, o seu entendimento, a sua busca, ela está direcionada na eternidade, está direcionada nele. Então, fazer isso em memória de mim é responder aos seus ensinos. A sua vida é viver respondendo o Senhor, seu sacrifício, sua entrega. Não é uma repetição de sacrifício, mas uma lembrança viva do que já foi consumado. Tudo já foi consumado, irmãos. Na cruz, tudo já foi consumado. E tudo Ele nos deu como direito, como herança. Mas o que é nossa herança? A gente quer uma casa como herança. A gente quer dinheiro no bolso como herança. A gente quer a felicidade da vida terrena como herança. A gente quer atropelar tudo como herança. Mas a herança eterna, ela é muito mais valiosa do que prata, do que ouro, do que bens.
Porque assim, como tem uma palavra de Deus que fala isso. O que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua vida? O que é que adianta, irmãos? Você é daqueles que acha que o mundo, quando você fecha os olhos aqui, acabou tudo? Que aí você não tem não tem uma outra vida, não tem algo para você depois disso? Você é dessa pessoa que pensa nisso? A palavra de Deus, ela nos diz que Jesus mesmo fala: olha, eu preciso ir, porque eu vou preparar um lugar para vocês. Então, irmãos, há um lugar esperando por nós. Há um lugar esperando por nós. Então, é necessário que eu e você aprendamos a fazer isso em memória de Jesus. A sermos obedientes. A sermos pessoas que amam Jesus. Não ama a placa denominacional. Não ama a religião, mas ama Jesus. Porque quando a gente ama Jesus, irmãos, a gente não faz acepção de pessoas. A gente não é indiferente. A gente tem compaixão, a gente tem misericórdia. A gente não tem uma mente maliciosa, enganosa, a gente não tem nada disso. A gente se torna pessoas humildes, a gente chora, a gente tem misericórdia, a gente tem tantas coisas magníficas e boas, mas o que é que normalmente acontece com a gente? Que por mais que a gente esteja inserido dentro de um ambiente cristão, a gente ouvir a pregação, poxa, foi muito massa, eu não entendi nada que o pastor falou. Aí a vida segue, do mesmo jeito. Na segunda-feira, já não sou mais igreja, eu só sou igreja de domingo. E não é isso, irmãos, não é isso. A gente é igreja onde quer que nós estejamos, porque os homens podem não nos ver, que nós somos igreja, mas o Senhor nos enxerga, irmãos. O Senhor nos vê, e vê a intenção do nosso coração. Ele vai muito mais profundo do que somente nos ver. Ele vai para a intenção do nosso coração. Então, fazer isso em memória de mim é entender que Jesus instituiu algo que seria memorial, comunhão, vida com a igreja. E a gente tem maior dificuldade, né, irmãos? Porque é aqui, nesse lugar aqui, que a gente fere e é ferido. É aqui nesse lugar que às vezes tem um irmão carne de tetel, mas também tem um irmão top das galáxias. É aqui. É aqui que a gente, muitas das vezes, a gente se revela. Quem de fato a gente é. Quando o negócio troça assim, pega assim, dá aquela acochada, aí você se revela, porque normalmente a gente se revela mais dentro de casa. Dentro de casa a gente não tem como se esconder. Aqui a gente às vezes até usa aquele negócio, mas nada em oculto que não se revele, irmãos. Um dia você se vai aparecer, eu vou me aparecer, entendeu? E eu digo uma coisa para vocês, viu? Pense num pastor difícil, viu? Não é, pastor? Difícil. Pastor aqui diz aí, eu sou difícil. É o seu Francisco todinho, ela diz isso, sabe? Seu Francisco é meu pai. E o meu pai, ele era um homem, faleceu já, ele era um homem de poucas palavras, sabe? Mas quando abria, pense no negócio para estremecer todo mundo. Né? A gente tudo casado e tudo, quando ele falava assim, morri de bicho bruto, viu? Mas eu não sou também tão assim não, tá, gente? Mas ela, de vez em quando, ela diz assim: seu Francisco, aí eu já fico com as antenas ligadas, né? Bom, viver em memória de mim é viver o chamado, discernir no Espírito, reverenciar e participar no entendimento da ceia do Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, graças a Deus que isso não acontece aqui na igreja.
Isso não acontece aqui na igreja. Mas tem cristãos que só vêm para os cultos de Santa Ceia. Que sentam, não, hoje é Santa Ceia, eu vou. Entendeu? Mas assim, a gente precisa entender o que é isso daqui. O que é a Santa Ceia, o que é que simboliza. O que é que tem a mais nisso? Porque existe um sacrifício, irmãos. Nessa noite aqui, está se finalizando um tempo, está iniciando uma nova aliança. Foi na noite, foi naquela última Páscoa. E interessante que Jesus sofreu, mas ele estava ansioso, ele estava desejando estar com seus discípulos naquela noite. A gente sabe que muitas coisas não foram reveladas para nós, não está inserido na palavra de Deus, mas eu acredito que existia uma atmosfera assim, sabe? Algo extraordinário, no meio daqueles 12 ali. Opa, chegou mais uns irmãos. Sejam bem-vindos, viu? Então, eu acredito que existia um tempo, uma atmosfera extraordinária naquele lugar. Por mais que tinha um traidor, e por mais que tinha alguém que ia negar Jesus ali. Mas o ambiente, a atmosfera espiritual, era algo que estava ali, Jesus, no seu sofrimento, ensinando para os seus discípulos. Ensinando o reino de Deus, a justiça de Deus. E eu creio que impactou tanto a vida daqueles homens, porque quando o véu foi rasgado, e que Jesus ressuscitou entre os mortos, os olhos daqueles homens foram abertos. A gente sabe que o Espírito de Deus desceu sobre eles, para fechar, né, aquele momento de plenitude na vida daqueles homens. E eles deram as suas vidas por amor a Jesus. Quem está disposto a dar a sua vida por amor a Jesus? Você está aqui? Você está aqui disposto a dar a sua vida por amor a Jesus? Amém? Deus abençoe. Fazer em memória de mim é abrir mão da sua vida como prioridade e colocar Deus no centro da sua vida. E é algo tão difícil para nós, né, irmãos? Porque muitas das vezes a gente sonha, sim ou não? Sonha. E sonhar é bom, e Deus ama isso. Mas muitas das vezes a gente prioriza as nossas necessidades, os nossos sonhos. E a gente deixa Deus de lado. E não é isso. É importante que a gente priorize as nossas vidas, porque há uma vida nesse ambiente terreno. E é necessário a gente priorizar. A educação é necessária? Sim ou não? Sim. É preciso, eu preciso estudar. Senão eu não consigo chegar a um lugar que eu possa estar bem financeiramente, né? Eu preciso me cuidar fisicamente? Sim ou não? É necessário, irmão. Porque imagina aí se você ficar obeso demais, né? Ficar ou magro demais. Então, às vezes, o nosso corpo não está preparado para isso, nem está preparado para muita coisa, nem está preparado para pouca coisa, né? Então, é necessário a gente se cuidar. Então, às vezes, a gente precisa realmente parar e se avaliar e dizer, cara, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu estou fraco nisso, eu estou fraco naquilo, então, eu preciso me cuidar. E é necessário. É necessário a gente ter dinheiro, irmãos? Sim ou não? Sim, é necessário. E não é bom sonhar em ganhar $500 mil todo mês? Isso não é dia demais, não é não? É? Não, vamos dizer assim, ganhar 10 mil por mês. Não é bom, né? Ganhar 10 mil por mês, né? Ajuda, né, irmãos? Se eu te disser que se tu ganhasse 10 mil por mês, tu ia dizer que não dava, porque tu ia inventar coisa, aí tu ia querer ganhar 20.
Aí tu ganha 20. Aí tu ia dizer assim, lá na frente tu ia dizer, rapaz, não dá dando mais não, tem que ganhar 50. Aí quando vai ver, tu vai sonhar para ganhar 100, né? Aí o que é que você está priorizando? Você está priorizando o dinheiro. E às vezes, irmãos, 3 salários mínimos te resolve. 3 salários mínimos te resolve. Tu vive bem com 3 salários mínimos. Sabe? Tu consegue viver bem com 3 salários mínimos. O problema, irmãos, é a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar. E Jesus, Ele nos chama para olhar para Ele. Porque se eu sou fiel no pouco, Ele me colocará no muito. Agora, se nem no pouco eu sou fiel, eu não vou nem dizer o resto, tá? Porque com certeza Ele não vai fazer isso. Mas fazei em memória de mim é ser pobre em espírito, pois deles é o reino dos céus. Amém? Você é bem-aventurado, irmãos. Então faça isso em memória do Senhor. Porque assim, ó, fazei em memória de mim é os que choram, porque serão consolados. Você está vendo? Você está percebendo? Principalmente o pessoal da casa. Porque recentemente a gente estudou sobre isso na escola bíblica. A gente estudou sobre o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele é um aprimoramento para os discípulos de Jesus. É uma escola para os discípulos de Jesus. Então, fazei em memória de mim é ser humildes, pois receberão a terra como herança, irmãos. Fazei em memória de mim é ter fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Fazei em memória de mim é ser misericordioso, pois vocês, todos nós, alcançarão misericórdia. Fazei em memória de mim é os puros de coração, pois eles verão a Deus. Então, quando a gente faz o que precisa ser feito, e o que é que precisa ser feito? É viver, irmãos. É viver para a glória de Deus. E quando você vive para a glória de Deus, eu não estou dizendo que você tem que deixar a sua casa, deixar a sua parentela, e viver entupido dentro da igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não. Porque a igreja, local, templo, ela não te leva para o céu muitas das vezes. Ela te traz uma regra, ela te traz um peso, ela te traz uma cobrança. Mas quando você entrega a sua vida para Deus e vive a sua vida para Deus, a sua mente ela tem uma amplitude, como uma águia. Você enxerga coisas que às vezes você não estava enxergando. Porque quem te faz enxergar não é os seus olhos, mas é aquele que está dentro de você. Ele te coloca em lugares que você diz, como é que eu cheguei aqui? Como foi que eu cheguei até aqui? Porque não foi você que chegou lá, mas foi Ele que te colocou lá naquele lugar. Então, quando a gente vive a nossa vida para Deus, a gente tem experiências fantásticas e fabulosas. Sabe uma experiência boa? Como eu tive na minha vida, na vida da pastora, na época da pandemia. Chegou um profeta lá em casa e disse, olha, eu vim aqui, aí a gente já pensou que quando se fala em profeta, né? Aí já pensa naquilo, né, irmão? O profeta está atrás de Didim, né? Aí a gente ficou, mas como é conhecido nosso há muito tempo, e a gente ficou esperando. Aí ele chegou, olha, ele já ia até embora, a gente até esquecido, conversamos tanto, merendou e tal, aquela coisa toda. Aí eu, sim, tu não vai falar não que é? Não, pá. Aí ele disse, olha, vai vir algo grande aí, muito ruim, muito difícil, uma época difícil vai chegar. Mas Deus mandou dizer que nem você nem ela vai acontecer nada com vocês. Gente, uma semana depois a pandemia estourou.
E de verdade, não aconteceu nada com a gente. De verdade, os meninos estavam indo para a feira para a Praça do Ferreira, dar alimento lá, aí iam lá para casa, cheio de Covid. Porque no outro dia apareciam as Covid, né? O Felipe está aí, ó, o Felipe está de prova. Então os meninos chegaram de Covid lá em casa. E a gente não pegou Covid, irmãos. Nem um dia a gente pegou Covid. Eu trabalhei, né? Porque hoje eu não trabalho mais. Mas eu trabalhei num hospital que, assim, em termos de segurança, zero. Segurança hospitalar, pior ainda. E na época da pandemia, a gente usava essas máscarazinhas comum, normal, porque essas grossas, essas fortes assim, como aí era só para o pessoal que estava no centro cirúrgico ou estava na UTI. Então, para nós, funcionário, era aquelas pebinhas mesmo. E a gente rodava dentro do hospital, povo cheio de Covid. E a gente não pegou. Então, quando você dá a sua vida para Deus, quando você anda na direção certa com Deus e para Ele, quando você caminha com Ele do seu lado, você chama Ele para perto, você convida Ele em todas as áreas da sua vida, em todos os aspectos da sua vida, irmãos, a gente está protegido. Não é que a gente não vai ter uma enfermidade, não é que a gente não vai passar por necessidade, não é que não vai acontecer nada com a gente, mas mesmo que isso aconteça, Ele é o nosso pastor, Ele está do nosso lado, Ele é o nosso cajado, Ele nos consola, Ele nos abriga, Ele nos cobre, Ele nos traz paz, traz confiança, traz esperança. Então, na época que eu fui diagnosticado com câncer, né, quando se fala em câncer, todo mundo já fica logo, vou morrer, né? Vou morrer e tal. Mas está aí, eu estou aqui já há mais de 8 anos, eu estou por aqui ainda. Então, vocês me amem, tá? Então, a gente está por aqui, né? Então, mas normalmente, quando tem câncer, vixe, vai morrer. Morre, irmãos. A gente morre. Porque a gente não sabe o dia que a gente vai, nem como a gente vai. E às vezes é uma enfermidade que nos leva. Mas que seja essa enfermidade para a glória de Deus, irmãos. Porque eu sei para onde eu vou. Eu preciso ter essa convicção no meu coração. Eu tenho que perguntar a Deus, é dessa forma que tu vai me levar? Foi a minha pergunta. Foi a única pergunta que eu fiz para Deus. Senhor, é dessa forma, através da enfermidade, que o Senhor vai me levar, porque se fosse uma gripe, né, irmãos? Aí é menos mal, né? Mas quando se fala de câncer, né? Aí já fala logo sentença, né? Mas aí eu disse, Deus, tu vai me levar? Então assim, me dá a oportunidade, enquanto eu puder, de ser luz, de ser sal, se tu vai me levar. Se tu não vai fazer isso agora, vai ser só depois. Então, que tudo seja para a glória de Deus. Então, meu irmão, eu dormia, todo dia dormia em paz. Eu sei que a minha mulher, ela sofreu muito, porque ela ficava, rapaz, eu não consigo entender como é que esse homem consegue dormir, porque a cabeça dela fica a mil, né? Então, mulher, normalmente, ela tem esse comportamento, né? Fica preocupada, aquela coisa toda. Então, eu dormia todo dia tranquilo, a vida, tudo normal, entendeu? Então a gente precisa ter essa confiança em Deus. A gente precisa aprender a saber com quem a gente anda. Quem está do nosso lado? Quem é esse daí? Fazer em memória de quem? De Jesus, irmãos. De ser por causa dele, né? Fazer em memória de mim é os pacificadores, pois eles são chamados filhos de Deus. Seja um pacificador, irmãos. Infelizmente, tem muitos de nós que gostam de um barraco, mas seja pacificador. Não faça isso, né? Seja aquela pessoa que traz um equilíbrio. Você tem o Espírito de Deus atuante na sua vida. Ele não está aí parado, como uma bactéria parado ali e tal. Só se movimenta com determinadas situações no corpo da gente. Não, Ele está atuante em nós. Ele pulsa, Ele fala.
Ele nos direciona, Ele nos ensina todas as vezes. Então, que nós possamos aprender a discernir a voz do Espírito de Deus. Porque Ele vai falar, irmão, quando a ira chegar na tua frente, ou na tua cabeça, também chega a unção do Espírito de Deus. Também chega a graça de Deus. Mas eu preciso saber discernir a voz. Porque senão, eu vou fazer tudo errado. Eu vou me comportar de forma errada. Eu vou escolher a forma errada. Aí depois a gente vai dizer assim, é culpa do diabo. E às vezes o diabo tem nada a ver com isso. A decisão foi tua. Foi tu que escolheu, foi tu que quis fazer desse jeito, entendeu? Então, segura aí o bucho, que o bucho é teu, né? Então, o processo termina, irmão. Chega uma hora que passa, entendeu? Mas se a gente está com Deus e anda com Ele, e aprende a ouvir a voz dEle, a gente vai errar menos, irmãos. Com toda certeza que a gente vai errar menos. Para a glória do Senhor. Amém? Então, a ceia é um ato de comunhão com Cristo e com a igreja. Participar da ceia é proclamar a esperança da sua segunda vinda, porque Ele virá, amém? Você crê que Ele virá? Ele vem. Então renove a sua consagração em Cristo. Reafirme sua fé no sacrifício da cruz. Peça ao Senhor um coração mais grato, obediente, sensível à sua presença, porque Ele está aqui no meio de nós. A presença de Deus está aqui no meio de nós. E a minha última pergunta para você, que você pense nisso. Eu e você estamos vivendo como alguém aliançado com Deus, ou apenas como espectador da mesa? Que Deus abençoe a cada um de nós, para a glória do nome do Senhor Jesus.